UI. Entendeu? Bom, então terminamos aí com 2.380,31. Agora, isso é o montante. Para a gente saber quanto é o juro, tem que deduzir o capital. Então, 1.500 menos. Vai ficar 880,31. Se pede no problema. Entendeu, Samantha? Professor, é menos quanto? Menos o capital. Quanto é o capital? 1.500. 1.500. Logo, 2.380 lá, menos 1.500. Ou 1.500 menos, no HP12. Vai dar 880,31, que é o juro. É a diferença entre o capital e o montante. É o juro. Beleza? O meu não deu ainda. Samantha, vamos fazer de novo? Quer começar de novo? Bora, professor, porque o meu não deu certo, não. Tá, então todo Bora, mundo... professor, começa de novo e eu não peguei não também. Então, vamos limpar a máquina. FFIM, FREG. Gente, por favor, sejam sinceros assim. Professor, o meu não deu. Vamos fazer de novo. Vamos. Não esconde que não soube, que eu estou aqui para ensinar. Vamos fazer quantas vezes seja necessária para fazer. Quem não entendeu, não vai ficar escondido aí sem dizer nada, não, porque aí sai da aula sem aprender. Por favor, diga, professor, não entendi, que a gente repete. Então, vamos lá, vamos limpar a máquina. FFIM, FREG. A primeira coisa que a gente vai fazer nesse exercício é calcular a taxa equivalente. Nós temos aí um prazo de 18 meses, mas a taxa foi dada ao trimestre. Então, a gente precisa transformar essa taxa em mês também, para poder calcular. Tem que ser mês, mês, dia, dia, ano, ano. Então, se a taxa está dada ao trimestre e a gente precisa dela em mês, porque o tempo foi dado em meses, então nós precisamos transformar essa taxa de trimestre ao mês. Trimestre são 3 meses. Então, vamos lá. A fórmula da taxa equivalente é IEQ, abre colchete, abre parênteses, taxa sobre 100, mais 1, fecha parêntese, o expoente, sendo no expoente o numerador o que você quer saber e o denominador o que você já sabe, aí mais 1, menos 1, aliás, fecha colchete, vezes 100. Esta é a fórmula da taxa equivalente. Agora, nós vamos substituir com os dados que nós temos, vamos substituir a fórmula. Então, abre colchete, abre parêntese, coloca 8, que é a taxa que a gente tem, 8 sobre 100, mais 1, fecha parêntese. Agora, nós vamos para o expoente. Nós queremos saber de um mês. Então, 1 sobre... Nós sabemos de 3 meses, que é o trimestre. Então, 1 sobre 3. Nós precisamos saber de um mês, sabemos de 3, que é trimestre. Então, 1 sobre 3. Lá diz que é 1% ao trimestre. Menos 1, fecha colchete, vezes 100. Pronto, substituímos na fórmula os dados que nós temos. Agora nós vamos calcular na HP12. Vamos calcular na HP12. Então vamos pegar o 8 lá do parênteses, vamos calcular primeiro o parênteses. Então, 8, enter. Cem divide. Deve ficar no visor da máquina 0,08. Agora, 1 mais ficou no visor da máquina 1,08. Pronto. Aí está calculado o parêntese. Agora, nós vamos elevar esse parêntese. O expoente lá é 1 sobre 3. Então, 1
Enter. 3 divide y elevado a x. Deve ter ficado na máquina lá 1,25986. Quem está com as 6 casas decimais aí. É bom deixar já 6 casas decimais. Agora, professor, não deixei não. Não tem O meu problema. ficou 1,0. Não tem problema. Dá um F6 agora. Beleza. Tá. Aí ficou 0,025986. Agora, 100 vezes. Então, quer dizer que a taxa ao mês é 2,598557. É o que deve estar no visor da máquina de vocês. 2,598557. Essa é a taxa ao mês. Então, se nós já temos essa taxa ao mês e ela já está no visor da máquina, ninguém precisa mais redigitar ela. É só apertar o I. Pronto, ela já está lá no I. Nós temos o prazo. O prazo são 18 meses. 18 e põe no N. Nós temos o capital. O capital é 1.500. Então, 1.500 CHS PV. Vamos achar a incógnita, que é FV, que é montante. É só apertar FV. Deve ter aparecido aí na máquina 2.380,31. É o valor do montante. Bom, se eu tenho esse montante, se eu tenho esse montante e quero saber o juro, é só deduzir do capital. Então, o capital é 1.500. Então, 1.500 menos vai ficar 880,31, que é exatamente o capital. Alguém não achou isso? A primeira parte eu me perdi, professor. Vamos fazer de novo. Você se perdeu na taxa equivalente? Professor, também. Então, Também não achei não. Vamos Na taxa, porque... Vamos com muita calma, Faz o seguinte, limpa a máquina e coloca a fórmula no papel. Eu tinha feito diferente, professor, e tinha batido. Você fez com... a forma que eu tinha aprendido também foi diferente. Você viu quantos trimestres tinha nos 18 meses? São 6 trimestres. Tudo bem, Isso. Tudo bem. Se você quiser fazer assim, você já vai direto. Você coloca a taxa, que é 8. Foi o que eu fiz. Não, tudo bem, não tem problema. Você coloca. Quem fez desse jeito, não tem problema. Você colocou... Não, mas explica aí, professor. Eu quero aprender desse outro jeito também. Tá bom. Então, quem calculou que em 18 meses tem 6 trimestres, é colocar 6 no N e 8 no I. Não tem problema. Agora, quem quiser calcular a taxa equivalente, nesse caso, como são períodos cheios, trimestre, mês, dá para fazer. Agora, quando for dia, 105 dias, 95 dias, não tem jeito, tem que calcular a taxa equivalente mesmo. Neste caso, que são 18 meses. 18 meses equivale a 6 trimestres. Você pode colocar no N 6 e na taxa no I 8. Não precisa transformar a taxa mensal. O resultado é o mesmo. Agora, já que nós estamos aprendendo, eu estou forçando vocês a aprenderem taxa equivalente, estou induzindo vocês a aprenderem taxa equivalente, é bom calcular a taxa equivalente. Então, a fórmula da taxa equivalente é IEQ igual, abre colchete, abre parêntese, I. I é a taxa dada sobre 100, mais 1. Fecha parêntese. Aí vai para o expoente. O número que vem no numerador do expoente, da fração do expoente, é o que eu quero saber, é o que eu não sei ainda.
sobre o número que vem embaixo, o denominador da fração do expoente, é o número que eu já sei, é o tempo que eu já sei. Pronto. Aí, menos 1, fecha colchete, vezes 100. Esta é a fórmula que eu já tinha mandado para vocês. Coloque ela no papel, deixe ela sempre à vista e vocês vão sempre precisar dela. É só substituir os dados na fórmula, que não tem erro. Então, neste caso, a taxa que nos foi dada foi 8 e o tempo que nos foi dado foi trimestre, isto é, 30 dias ou 3 meses. Se nós queremos saber o mês, vamos ver em mês também, 3 meses. Se nós quiséssemos saber dia, 30 dias, nós tínhamos que botar dia embaixo, 90 dias. Mas nós vamos querer saber o mês. Então, vamos lá. Vamos substituir na fórmula. Lá, então, abre colchete, abre parênteses. Lá no izinho vai ser 8, que é a taxa que nos foi dada. Foi 8% ao trimestre. Então, no izinho vai ser 8. Mais 1. Aí vamos, fecha o parêntese, aí vamos para o expoente. O expoente vai ser 1 sobre 3. Por que 1 sobre 3? Porque eu preciso saber de um mês. O 1 é sempre o que eu quero saber, é o de cima. Sobre o que eu já tenho. O que eu já tenho é 3 meses. Trimestre é 3 meses. Então vai ficar 1 sobre 3. Eu tenho taxa de 3 meses, preciso saber de um mês. 1 sobre 3. Mais 1. Aliás, mais 1 não. Menos 1. Fecha colchete, vezes 100. Pronto. Já substituímos na fórmula com os dados que a gente tem. Agora é só calcular na HP12. Então, vamos lá. Eliminando o primeiro parêntese. O primeiro número que nós vamos fazer, o primeiro cálculo que nós vamos fazer dentro do parêntese é dividir esse 8 por 100. Então, 8, enter, 100, divide. Vai ficar lá no visor da máquina 0,08. Aí nós vamos somar com esse 1zinho aí. Então, 1 mais, visor da máquina, 1,08. Pronto. Fizemos o cálculo do parêntese. Agora nós vamos elevar esse 1,08. Então, nós vamos elevar por 1 sobre 3. Então, 1, enter. 3, divide. Y elevado a x. Pronto, elevamos. Deve ter ficado 1,025986. Isto aí é com 6 casas, né? Botou F6. 3 divide. Y elevado a x. É a segunda linha de cima para baixo. Debaixo do N aí. Achei aqui. Tá. Agora, 1 menos, pela fórmula. 100 vezes, pela fórmula. Então, ficou aí 2,59,85,57. Essa é a taxa mensal, é a taxa de um mês. Nós sabíamos de 3 meses, que era 8, aí já transformamos para mês, que é 2,5985 ao mês. Pronto, essa é a taxa ao mês. Ela já está digitada na máquina, já está aí no visor da máquina, não precisa mais digitar. Se ela já está aí e ela é taxa, a gente aperta o I. Pronto, já colocamos o I na taxa, nas teclas financeiras. Agora vamos colocar o tempo. Qual é o tempo dessa aplicação? É 18 meses. Então, 18 no N. Qual é o capital disso? É R$ 1.500. Então, 1.500 CHS PV. Pronto, já colocamos o capital, a taxa e o tempo. Agora, para saber o montante, a gente aperta FV. Quando a gente aperta FV, vai aparecer no visor da máquina 2.380,31. É o valor do montante. Ora, eu quero saber... Agora foi, professor. Ora, Certinho agora. Ora, eu quero saber o juro. Então, eu tenho um montante que é 2.380,31.
foi me dito que o capital era 1.500. Então, o que é o juro? É a diferença entre o capital e o montante. Então, se já está no visor da máquina o montante, que é 2.380,31, e agora vou deduzir o capital, que é 1.500. Então, digita 1.500, teclinha menos. Vai ficar o resultado do problema aí, 880,31, que é o valor do juro, o que pede no problema. Achou, Júnior, isso? Agora foi, professor. Bateu certinho. Beleza. Alguém não conseguiu achar isso? Não conseguiu acompanhar? Pelo visto, todo mundo conseguiu. Alguém teve dificuldade para chegar nisso ou não conseguiu chegar nisso? Ô, Geraldo, eu só queria tirar uma dúvida. Tire, tire. Ali onde eu coloco 1/3, eu não poderia colocar 18/3 ou sobre 6, alguma coisa Não, assim, não? não, não, nunca. Ali você coloca sempre o tempo que você quer achar e o tempo que você já tem. Você poderia, se você poderia, do jeito que está ali 1/3, você poderia colocar 30/90, 30 dias sobre 90 dias. Mas nunca outra coisa. Tem que ser alhos com alhos. Ok? Entendeu, Samantha? Entendi mais ou menos. Mais ou menos não. Tem que entender mais e mais. Certo? Então, o Não, o que expoente. eu quero saber é assim. Ah, Vamos lá, você colocou 1 para um mês, sendo que o trimestre tem 3 meses, né? perfeito, perfeito. Isso. Tá. Só que aí, se a gente fosse colocar de outra forma, seria 30 de dias e Aham, 90 de dias no isso, trimestre. isso, isso. Ah, O tá. dia, o dia, o mês, o inteiro, inteiro, dia, a dia. Tem que ser sempre assim. Entendi. O que eu quero saber, o tempo que eu quero saber em cima e o tempo que me foi dado embaixo. Sempre assim. Ok? Você vai ver que tem outros exercícios aqui que está falando em dias, aí nós vamos ter que colocar dias embaixo. Ok? Tá. Quando eu coloco aí mês cheio, é porque foi dado em mês cheio, né? Um trimestre são 3 meses cheios. Mas se for quebrado, dias quebrados, aí tem que colocar embaixo dias. Ok? Vamos lá. Gente, vamos então. Fala, Samantha. Gente, vamos então para a letra C. O terceiro pedido do problema. É 1% a semana, 2 meses, capital de 1.500. Aí, como o Júnior fez, ele achou que um semestre tinha 18 meses, tinha 6 trimestres, a gente pode entender que 2 meses tem quantas semanas? 2 meses tem quantas semanas? 8. 8 semanas. Então, nós podemos entender, nós podemos colocar a taxa, que é o 1, no I, podemos colocar no N, podemos colocar 8, que são 8 semanas, o capital 1.500 vai dar o mesmo resultado, certo? Entenderam? Mas, professor, se eu quiser fazer a taxa equivalente, o denominador eu colocaria qual? Não, se você for achar a taxa equivalente, então nós vamos fazer a taxa equivalente. Eu coloquei agora, sabendo que não precisava calcular a taxa equivalente, uma vez que 2 meses equivale a 8 semanas. Então, você tem a taxa de uma semana, é 1, vai lá no I, 8 semanas é o tempo, vai no N, capital 1.500 vai no PV,
faz o cálculo bonito. Mas se você quer calcular a taxa equivalente, calcular a taxa equivalente. Então, no cálculo da taxa equivalente, lá no I, dentro do parêntese, é 1. No I, dentro do parêntese, é 1. E eu tenho, uma semana tem quantos dias? 7. 7. Então, lá na fração do expoente, 7 vai embaixo e 1 em cima. Eu sei de 7, preciso saber de 1. Então, vamos calcular essa taxa equivalente diária. Vamos? Professor, vamos, mas então não tem necessidade quando está muito claro assim, nesse caso. Neste caso, não precisa. Não precisa. Você tem uma taxa por semana, tem 2 meses. 2 meses equivale a 8 semanas. Então, no tempo, você coloca 8. Não precisa calcular a taxa equivalente. Perfeito? Mas, se quiserem calcular a taxa equivalente, vamos calcular. Querem calcular a taxa equivalente desse aí? Sim. Então, vamos lá. Então, abre colchete, abre parêntese. No I, coloca 1 sobre 100, mais 1. Fecha parêntese. O expoente é 1 sobre 7. 1 é um dia, que eu preciso saber, e 7 é a semana, a quantidade que eu tenho. 7 dias. Neste caso, gente, por conta das... Professor, eu não posso fazer 8 por 1? Que daí Não. é 8 semanas dividido, eu tenho que é uma semana? Não tem, se você já sabe que tem 8 semanas, você não precisa fazer 8 por 1, não tem necessidade. Entendi. Você já coloca 8 direto lá na tecla financeira, lá no tempo, lá no N. Não tem necessidade de calcular taxa equivalente. Se você sabe que 2 meses tem 8 semanas e que o juro é 1% a semana, coloca o 1 no I, o 8 no N, 1.500 CHSPV, aperta o FV. Só chamando a atenção, neste caso, que a taxa é 1% só a semana, vai dar um número exponencial muito grande. Então, para ele dar exato, a gente... É difícil ele dar exato, mas vamos lá. Vamos calcular então, Érica, do jeito que você falou, vamos calcular a taxa equivalente de um dia em relação a 1% à semana. Então, Enter, 100 divide 1 mais. Enter, 7 divide y elevado a x, 1 menos 100 vezes. Então, aí é a taxa diária, 0,14249. Professor, o meu deu certo. Você pode só repetir para mim, deixar aqui anotado, por favor? Deu 0,142249. Isso. Aí, Pode só repetir para mim, deixar anotado? Tá, 0,142249. Aí só apertar o I agora. Aperta o I. Pronto. Já colocamos essa taxa no tempo, na taxa. Qual é o tempo? São 8 meses. Aliás, 2 meses. Nós temos aí a taxa ao dia.
2 meses são quantos dias? 60. Então, 60 no N. E aí, 1.500 CHSPV. Aí aperta o FV. Nesse caso, dá uma diferençazinha para direto com 8 semanas. Com 8 semanas, vai dar 1.624,28 menos 1.500, vai dar 124,29. Quem calculou assim, com taxa diária, deu 1.633,54 menos 1.500, fica 133,54. Não há problema. Professor, vai cair, falta Tá. menos de um minuto. Então, vamos fazer o seguinte. Vocês querem ir direto, para a gente terminar um pouco mais cedo? Quando cair, a gente reconectar? Pode ser. Por mim, tudo bem. Tá, Demorou, professor. Tá mais cedo. então nós vamos direto. Hã? Preferem? Pode ser. Então vai cair, a gente vai reconectar para não perder o raciocínio. E aí a gente vai direto